Olá! Hoje na nossa aula de empreendedorismo na escola, iremos falar sobre organização financeira. Antes de falarmos sobre organização financeira, vamos rever um conceito bem curtinho do que é ser empreendedor. Empreendedor é uma pessoa capaz de identificar problemas, oportunidades e encontrar soluções inovadoras. Essa questão de encontrar soluções inovadoras é o que a gente está vivenciando com mais potência nas últimas semanas. Algumas pessoas acabaram ficando disponíveis para o mercado de trabalho e elas, de alguma forma, terão que encontrar meios para incrementar a renda familiar e manter a sua organização financeira, o que é algo bem desafiador. Porém, para que a pessoa ela consiga ter essa organização, ela precisa ser uma pessoa organizada para que ela consiga honrar os compromissos, manter a casa. Então, a organização financeira ela vem muito forte nesse momento para que as pessoas consigam manter essa saúde financeira dentro de casa. Essas soluções criativas e inovadoras a gente pode observar que elas já estão acontecendo. Alguns postos de trabalho foram temporariamente fechados, então, por exemplo, quem faz entrega delivery aumentou a demanda. Então, pessoas, por exemplo, que estavam trabalhando em alguns postos que fecharam, acabaram indo, sendo absorvidos, algumas poucas sendo absorvidas nesse mercado. Pessoas, por exemplo, que costuram, que estão que têm facilidade para costurar, estão conseguindo incrementar a renda com máscaras, desde que a pessoa consiga fazer a máscara com uma qualidade bacana e um valor bacana, ela está conseguindo ter uma vendagem interessante. Então, essas soluções, elas vão ter que acontecer, porque as pessoas precisam seguir com o cotidiano delas de maneira saudável, né? E aí, a gente pensa nessa questão desse empreendedorismo na escola como uma forma de você pensar possibilidades para a sua vida cotidiana. Então, não necessariamente você se tornará um empreendedor, mas a partir do momento que você tem um conhecimento e você pode gerar com esse conhecimento um valor, você vai conseguir ser empreendedor de você mesmo, seja quem consegue, quem é manicure, por exemplo, seja fazendo unha, quem trabalha arrumando cabelo, seja fazendo penteado, seja cortando, seja indo até a casa da pessoa para fazer esse serviço. Então, a criatividade ela vai ter que acontecer para que a pessoa consiga manter essa saúde financeira e seguir com a sua vida cotidiana. E aí eu propus um texto que vocês estarão lendo e esse texto vai estar disponível tanto no site como no WhatsApp de vocês, tá bom? E aí, para ficar mais interessante, eu montei uma tabela. Essa tabela ela está no Excel. Quem não consegue, quem não tem muita facilidade com Excel, eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela escrita. Então, presta um pouquinho de atenção aqui que eu vou explicar sobre a do Excel e depois eu mostro a outra. Essa do Excel ela é bem tranquila de você utilizar. Você vai estar lançando as suas despesas fixas. O que é uma despesa fixa? É tudo aquilo que você não pode deixar de ter. Por exemplo, sua luz, seu telefone, seu gás, seu aluguel, a prestação da sua casa, a prestação do seu carro, que nesse caso, se é uma prestação longa ou da sua moto, ela entra como algo fixo, porque ela vai demorar um tempo maior para ser quitado. As despesas que você tem, que a gente pode chamar de outras despesas ou não fixas, são aquelas despesas que tem uma data mais curtinha para terminar, como por exemplo o IPVA, o IPTU, quem de repente teve alguma questão de médico para poder pagar e dividiu esses valores, também pode entrar aqui, mas a gente também tem o campo do cartão de crédito. Então, tudo aquilo que você tem que é pago em boleto,
né, e não é fixo, você vai colocar aqui. Tudo aquilo que você tem que também vai ser pago em prestação, mas que foi feito no cartão, você vai lançar no cartão. Sempre ao final você vai conseguir ter um total, e esse total você vai visualizar os valores que você já gastou, e é sempre importante você lembrar que você tem uma receita. O que é receita? São os valores que você recebe. Nunca os valores que você recebe podem ser menores do que os valores que você gastou. Então, ou seja, você precisa gastar menos do que o que você recebe. Eu fiz uma outra planilha, que é uma planilha escrita, que ela tá bem divididinha. Aí a gente vai comentar aqui. Então, eu tenho aqui no primeiro campo o mês. Por exemplo, o mês de abril. Cada despesa dessa fixa, eu vou ter uma data. Então, por exemplo, dia 13/4, eu tenho água. Eu preciso pagar essa água. Essa água, ela tem o valor, sei lá, de R$50. Se eu paguei, eu vou colocar aqui, pago. Se eu não paguei, eu vou deixar em branco. Então, aqui eu vou estar colocando nesse campo tudo aquilo que é fixo: água, luz, celular, aluguel, condomínio, esses valores que você não tem como ficar sem eles, e você precisa honrá-los. O seu gás, então tudo isso entra nessas despesas fixas. As despesas não fixas são aquelas que, como eu falei, você tem elas são mais curtinhas, tem uma data mais rápida para terminar. Então, por exemplo, IPTU. Ah, mas eu não tenho despesa não fixa, não tem problema. Então, esse campo você vai deixar sempre em branco. O cartão de crédito. O cartão de crédito, gente, você sempre vai lançar a data da compra e a quantidade de parcelas. Então, eu tenho lá, sei lá, eu comprei uma roupa e eu vou pagar a primeira de 4. Então, eu coloco aqui roupas. E o valor? Qual foi o valor da prestação? Sei lá, R$30. Aí, esse valor que aparece aqui, que é uma de 4, isso quer dizer que na próxima folha vai aparecer 2 de 4. Na outra folha, 3 de 4. E na próxima, 4 de 4. É importante que você tenha, quando você tem contas a pagar, a vencer depois, é importante que você tenha tudo anotado de uma maneira organizada. Por quê? Se você pega e não anota, você tem a falsa sensação de que você tem dinheiro sobrando. E na verdade você já gastou esse dinheiro antecipadamente. Então, para você não cair na falsa sensação de que você possui o dinheiro e já tê-lo gastado, você precisa anotar para que você visualize: olha, em tal data eu comprei tal coisa e o valor é esse e eu preciso quitar em tal dia, para que você esteja sempre organizado com isso. Uma outra coisa, tudo aquilo que você tem são as suas receitas. Então, tudo aquilo que você vai receber são as suas receitas. Então, se você prestou o serviço para alguém, você vai colocar a data e vai colocar o valor. Então, esse valor que você vai colocar aqui é o que entrou, ou seja, é um dinheiro que você recebeu. Se você pagou alguma coisa na mesma data, você vai colocar esse valor que você pagou, e se sobrou alguma coisa, você vai colocar a data e o que sobrou. Então, eu tenho lá R$100, R$200, R$300. E aí, você precisa ter o costume de ter uma poupança. Essa questão de ter uma poupança, isso tem que ficar para a sua vida. Por quê? Quando você tem o costume de ter uma poupança, você vai lembrar que você precisa guardar um valor. Aí você se pergunta: bom, o dinheiro que eu estou recebendo não está dando para fechar o mês. Se não está dando para fechar o mês, alguma coisa errada está acontecendo. Ou você precisa incrementar essa renda com atividades extras para que você consiga fechar esse mês, ou então você está gastando além do necessário. E aí, quando eu digo além do necessário, quando você fizer as anotações aqui
do que você tem de cartão de crédito, do que você tem de despesa fixa e do que você tem de despesas não fixas, você vai ter uma ideia do que está acontecendo. Então, por isso é que é importante anotar. Sempre você tem que ter o costume de ter um dinheiro guardado. Esse dinheiro, ele não é para que você o utilize, eu vou guardar esse dinheiro aqui para horas de emergência. Se você tiver isso na sua mente, tudo vai ser emergência. Então você sempre vai pegar o dinheiro da poupança e ele vai acabar. Então você sempre tem que ter na sua mente que esse dinheiro é um dinheiro que você tem que está ali rendendo. Então é um dinheiro que você só vai usar em casos extremos. Então, como é que você faz para poder guardar um dinheiro? Toda semana, quando você fechar a semana, se você tiver o costume de fazer uma atividade extra, o valor que sobra, você deve administrar para que sempre sobre um valor. Sobrou R$10, R$50, R$60, R$40, R$80, não importa. Destina esse valor para poupança. Mas não tá sobrando nada, está sobrando, tá sobrando moedinhas. Eu tenho, por exemplo, um cofrinho. Esse meu cofrinho aqui, ó, já deve estar com uns R$30. Então, daqui a alguns dias, quando já tem uns 3 meses que eu estou juntando. Então, quando chegar, ela fechar essa altura da latinha, eu vou trocar por uma cédula e esse dinheiro eu pretendo depositar. Então, é um tipo de organização que você tem. Então, a questão da poupança, ela não é bobagem, ela é importante. É até uma administração sua para que você entenda que você sempre tem que ter mais receitas e valores a pagar menores. Então, essa organização ela precisa acontecer sempre. Outra coisa que a gente às vezes não dá muito valor, mas que é importante. Você precisa ter um dinheiro destinado para o seu lazer. O que pode ser esse lazer? Eu quero sair para lanchar. Eu vou destinar R$30 para o meu lanche. Beleza, então R$30 no mês ou sei lá, na minha semana para sair para lanchar. Não, o meu lazer vai ser fazer, por exemplo, uma escova. Então eu vou destinar um valor da minha semana ou do meu mês para fazer uma escova. E aí, no meu cabelo, claro. Ou então, não, o meu lazer, eu quero utilizar esse dinheiro do meu lazer para fazer uma unha. Tem que ser algo que lhe dê prazer. Então, essa organização financeira, ela é uma sugestão apenas, não é que você tenha que fazer e nem vai ser cobrado nada de você, é uma sugestão. Algumas pessoas elas não conseguem se adaptar nem ao Excel e nem à folha. Uma outra sugestão que eu dou é um caderno. Você anota tudo que você comprou no caderno e disponibiliza essas informações de maneira bem clara, bem organizada e carrega isso com você. Sempre que você tiver aquela percepção de, eu quero comprar alguma coisa, pergunte-se, essa compra, ela é importante ou ela é apenas algo para o meu ego? Se ela for algo para o seu ego, você vai olhar na sua planilha e vai olhar se você tem dinheiro disponível ou não. Se não houver dinheiro disponível, é aconselhado que você não compre, até para que você mantenha a sua saúde financeira, que vai refletir na sua saúde emocional, que vai refletir na sua saúde física. Então, a questão do endividamento ou não, ele reflete na saúde global do ser humano. Então, pensa nisso quando for fazer a sua próxima compra, tá bom? Espero ter ajudado. Até mais!